Bom, então damos início ao estudo do capítulo 13 do livro Depois da Morte, de Leon Denis. As provas e a morte. Leon Denis começa dizendo que já esclarecidos, quanto ao nosso princípio e ao nosso alvo e os valores que nós precisamos conquistar, é como se nós estivéssemos numa arena a lutar pela conquista desses valores espirituais, que são os valores que realmente são nossos, que nós carregamos de existência para existência. Nós estamos aqui, a Terra é um planeta de provas e expiações, a gente está aqui por provas ou expiações, ou provas e expiações. Qual o significado da dor, seja ela física ou moral? A dor é uma escola. É uma escola onde você aprende principalmente paciência e resignação, né? E todos os deveres que são pertinentes ao nosso progresso. Porque se a gente não sentir, infelizmente, essa dor, a tendência, como a Mônica falou, é a gente ficar no marasmo. Então a dor, de alguma forma, nos impulsiona, porque a dor dói, né? Tem um pensador, que eu agora não lembro o nome dele, que ele diz que o prazer distrai-nos. E é interessante isso, né? Que a gente encarna naquela vida com um propósito, fez um planejamento, muitas vezes participamos do planejamento até do nosso corpo físico, como nós mesmos estudamos, e aí a gente se distrai quando a coisa é muito prazerosa, esquece, deixa essa coisa de conquista das virtudes para uma próxima, deixa eu curtir um pouco aqui esse planeta. E aí a gente vai empurrando, né? A dor é necessária? Todos devem sentir dor para evoluir? Claro que não. A dor e o sofrimento são afastamentos da lei. A lei é de justiça, de amor e de caridade. Quando eu me afasto da lei, inconscientemente, eu me afasto dessas três coisas. Portanto, eu sofro, vem a dor e eu acho que sou um injustiçado. Isso aqui é um problema. Eu posso contar uma historinha que eu escutei semana passada que eu fiquei apaixonada. Nós fomos criados para atingirmos esse alvo da vida. Então nós temos a lei, que está lá inscrita na nossa consciência. Essa lei é como se fosse uma estrada. Mas a gente vai caminhando e em um certo ponto a gente vê um atalho. Aí acha interessante aquele atalho, acha que vai dar muito trabalho. De repente aqui eu vou encurtar caminho. Só que nesse atalho tem muitos espinheiros, mas os espinhos estão todos voltados para o lado de lá. Você entra, e aí você caminha, não chega a lugar nenhum. Uma hora você cansa, sai daquela zona de conforto, e aí você volta. Só que aí quando você volta, aqueles espinheiros que estavam voltados para o lado contrário, te convidando a entrar naquele caminho, aí você começa a passar pelas situações que você próprio criou, até você voltar para o seu caminho, que é a lei. E aí, quando nós retornarmos ao nosso alvo, a gente vai sofrer com aquilo. Mas aí a gente lembra de Paulo, né? Que ainda com os joelhos desconjuntados, a gente levanta e continua. O negócio é não desistir. Porque vai ter uma hora que a gente vai se encantar menos com esses atalhos. A gente vai estar mais convicto da nossa direção. Isso é uma questão de maturidade espiritual. Nesse slide a gente vê uma coisa interessante, né? Por que é tão difícil alguém gostar de mim? Envolve aí uma série de coisas, né? Essa frase tão curtinha tem tanto significado. Mas tem um significado maior aí, né? Por que é tão difícil alguém gostar de mim? A pessoa é tão orgulhosa que ela não vê as dificuldades que ela tem, e as pessoas não gostam dela por causa daquelas dificuldades, que só ela não vê. Aí ela só se fala, por que é tão difícil alguém gostar de mim? Porque ela é uma pessoa difícil. O egoísmo, a vaidade. Ou então
uma pessoa que fala isso também, não é que não haja ninguém que não goste dela. Deve haver muitas pessoas que gostam dela, mas ela não tem nem percepção para isso, porque muitas O vezes olhar dela o também. olhar dela tá contaminado com outras coisas, está em outro lugar, né? Fala. Ele fala que a dor é como se fosse uma fornalha, que ela funde o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas mazelas, para que a gente alcance esse progresso, né? A gente consiga encontrar esse alvo da vida através da transformação desses vícios na tolerância, na paciência, na resignação, porque afinal de contas, a dor, quando aproveitada como oportunidade de crescimento, ela vai gerar em nós a resignação. A resignação é aquela aceitação com o coração, né? O respeito é quando você aceita com a razão. Então você entende tudo isso. Mas se você não faz o trabalho que compete a você, aí a vida vem com outro convite, né? Ela vem primeiro com aquele convite amoroso, para que você cresça. Mas aí você se distrai com as belezas do planeta. Aí vem um convite através da dor. Você pode até em primeira instância se revoltar contra a vida, se revoltar contra Deus, mas você não vai ficar indefinidamente nesse estado de rebeldia, porque isso vai aumentar ainda mais seu sofrimento. Então você vai pensar sobre isso. E no que você pensar sobre isso, aí você vai começar a avançar. Aproveitando a oportunidade, você vai avançar espiritualmente, porque você vai se resignar, você vai procurar viver dentro daquelas condições que você tem, entendendo que aquilo é uma oportunidade. Porque a cura, inclusive, das doenças físicas vem daí, de quando a gente entende para que aquela dor. Quando a gente realmente entende, a gente se cura. Os males todos, os morais a gente tem certeza, mas os físicos, eles provêm todos da alma. Esses dois slides eu achei bastante interessante, porque é a mãe que vem com a mãe como a providência divina, que vem como precavida. Come verdura, come, né? E aí você quer, não gosto, eu quero comer coxinha de galinha. Aí chega uma hora, né, que realmente não dá, você saturou. E aí tem que vir a dor. E aí a providência divina vem através de um outro convite, que é a dor. Aí tem o remédio. A morte, ela foi terrificada de uma forma que só a doutrina espírita traz o entendimento da morte. E Leon Denis, nesse nosso capítulo aqui, ele fala que a morte é apenas aparente, porque realmente a morte é apenas aparente, né? Na realidade, nada morre que não vai renascer. Por que acontece a morte? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 68, o esgotamento dos órgãos. Então, no caso, por exemplo, os órgãos podem se esgotar pela velhice, por uma doença num determinado órgão que compromete os outros, num desastre, por exemplo, que o corpo fica comprometido. Então, por que acontece a morte? Porque quando aquele corpo, aquela matéria está imprestável para a moradia do espírito sai. Então, quem morreu, na realidade, é o corpo. O corpo é que morreu. Eu não vou morrer. O meu corpo está envelhecido e daqui a pouco não tem mais utilidade para o espírito. Então, o espírito, pela misericórdia infinita de Deus, faz uma avaliação, no plano espiritual, é claro, e retoma a caminhada no outro corpo. Então, a morte é apenas aparente. Nada tem de terrível, nada tem. E Leon Denis, ele termina o capítulo com uma frase lindíssima, que eu não gosto de ler porque eu choro, porque é realmente muito bonita. Ele diz: essa terra fria não é o teu sepulcro. Seu destino são as estrelas, seu destino é a perfeição. E como o corpo realmente não dá mais condição da pessoa permanecer naquele corpo, né? O corpo está estragado, está velho, houve algum problema, o corpo se destrói, mas a alma continua com todas as aquisições. Isso é belíssimo. Todas as aquisições estão com a alma, senão ela teria
que começaram incessantemente. Então, aí a gente vê, como a Mônica falou naquele pedaço, ela falou, uma criança que senta e toca piano aos 3 anos. Uma criança que é capaz de lembrar de detalhes da sua encarnação anterior. Isso é raro, mas nós temos um livro que chama A Reencarnação baseada em fatos, onde a criança se lembra, porque aquilo está no arquivo dela, do nada não se tira nada. Então a morte é apenas aparente, a gente não tem que ter medo algum, porque nós não morreremos. Nós somos espíritos imortais. Os nossos corpos têm uma finitude, porque tudo na Terra tem uma finitude. Mas a gente não morre. E é muito bonito porque nós vamos encontrar todos aqueles que já se foram e nossos amores, nossos queridos continuam nos nossos corações, e quando a gente não estiver mais nesse corpo que limita tanto, nós estaremos vendo, assim, conversando com eles, como nós estamos conversando aqui nesse vídeo. Então a morte é apenas aparente.